Senhoras e senhores, está começando o quadro Quem Está Faltando do Êxito Cast. Está começando mais um quadro Quem Está Faltando do Êxito Cast. E eu sou a Nayara Mota e estou aqui com a Lilian Primo Albuquerque, uma mulher maravilhosa que sabe muito de sustentabilidade. Lilian, seja muito bem-vinda. Obrigada pela oportunidade de participar desse momento com você, dessa criação tão incrível e estratégica que tem propósito, que isso é o mais importante. Exatamente. Eu estou muito feliz de receber, porque eu acho que sustentabilidade e diversidade tem tudo a ver uma coisa com a outra, e é muito importante a gente falar sobre isso nos dias atuais, né? Mas antes da gente começar o nosso bate-papo, eu queria saber, vou fazer uma pergunta filosófica, quem é Lilian Primo Albuquerque? Essa pergunta é difícil, viu? Porque eu acho que se a gente pergunta pra gente quem nós somos, tem que refletir. Sim, tem. Tem que refletir. Mas vamos lá. Uhum. Eu tenho alguns pontos de visões com relação a quem é Lilian Primo Albuquerque, porque eu acho que eu tenho algumas características que envolvem o aspecto pessoal e profissional. Uhum. E a Lilian é uma pessoa só, única, que tem que ter essas duas coisas funcionando muito bem, senão ela não existe. Mas enfim, olhando o aspecto profissional, eu tenho algumas funções de mercado, trabalhei por mais de 16 anos numa multinacional de tecnologia que é a IBM, minha formação veio na área de tecnologia. Uhum. E depois disso eu resolvi me desafiar, abri uma startup junto com mais sócios no segmento de mobilidade, que envolve a mobilidade elétrica, que traz a sustentabilidade, que a gente vai conversar um pouco aqui com você. Olho muito também o segmento de investimentos em startups, então eu faço parte do comitê do Pool Ladies, na Bossa Nova, num fundo de investimentos. Investidora. Gosto muito de entender as startups, de mentorizar as startups. Até tive o prazer de ganhar o prêmio como mentora do ano, mentora de startups no ano passado, legal. pela própria Bossa. Porque eu gosto de trocar. Eu acho que esse negócio de você conversar, trocar, aprender, aqui a gente vai aprender uma com a outra. Sim, eu estou trazendo o que eu sei, você o que você sabe, e daqui, se brincar, ainda vira um negócio, né? Porque ainda vira gente que é empreendedor ainda é assim. Eu também estou na NEFAC, a NEFAC é a Associação dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade. Eu sou vice-presidente do Conselho, sou vice-presidente de Tecnologia. Tá. E estou no Instituto Êxito, que é um prazer fazer parte, que eu sou vice-presidente do Conselho Consultivo, onde lá a gente trata ideias, entende essas ideias para depois a gente subir para o time executivo. E também tem sido um grande aprendizado. E que também tem propósito da gente transformar as pessoas, né? Trazer o empreendedorismo, uma plataforma que tem mais de 700 cursos já, entre cursos, conteúdos, Olha, eu tô desatualizada, porque eu falei no episódio anterior que eram 600. Eu já ouvi o Janguier falando 700. Eu não entrei para contar assim um a um, não, porque toda vez que você entra na plataforma, você se surpreende. Mas entre palestras, cursos, conteúdos, tudo que tem lá dentro, se brincar já tem mais mesmo. Com certeza. Até o meu número deve estar desatualizado, porque a todo momento as pessoas estão trazendo conteúdos e estão acessando a plataforma, estão se associando com a gente, né? Sim. Ou vindo para o conselho, ou para outro tipo de associação, né? Que seja estatutário, honorário, etc. Inclusive, as pessoas podem olhar e fazer parte com a gente. Eu também sou conselheira, eu sou formada pela Inova Business, que é uma escola de conselheiros. Sim. Então, eu me formei. Um dos motivos para me engajar na minha formação foi justamente atender o conselho do Instituto. Então, eu sou conselheira empresarial. Gosto disso, faço parte, inclusive, da associação que é a CETIP, onde a gente olha o Comitê de Respeito à Identidade. Olha só. Que é também trazer as mulheres para o conselho, olhar de uma forma diversa as pessoas que têm que estar em conselho, porque eu acho que todo mundo tem que se ajudar, tem que ter essa sororidade e abrir espaço de uma forma geral. Então, quando eu olho esse aspecto profissional, né, e também eu sou colunista na Nova Brasil FM, onde eu falo de tecnologia sem complicação, todas as segundas-feiras às 6h33 da manhã. E é um prazer porque eu sempre estou me atualizando, buscando conteúdos, por mais que eu não esteja mais numa empresa de tecnologia, eu estou trazendo a tecnologia porque a todo momento eu estou permeando com ela, né? E dentro da mobilidade. O setor de tecnologia é um dos que mais crescem hoje em dia. Exato. Então... E também a mobilidade permeia olhar esse segmento, né? Então, em todos os momentos, a tecnologia está presente quando a gente está fazendo negócios, trazendo, inclusive, para conselhos e de uma forma geral. Então, olhando esse aspecto profissional, eu falo que eu sou multitarefa, né? O que tem para fazer ali
eu me encaixo e a gente vai fazer juntos acontecer. Olhando o aspecto familiar, eu sou casada, eu sou mãe de uma cachorra, uma American Bully. Oh, meu Deus. É uma fofa. Tenho sobrinhas, os meus pais, sou muito apegada com a minha família. Parceira realmente do meu marido, que também é meu parceiro, uma pessoa que eu posso trocar as minhas ideias, né, e para onde eu quero ir. E eu acho que esse pilar família ele é super importante para mim. Eu gosto de fazer as coisas acontecerem para permear nas pessoas que estão perto de mim e a gente fazer essa troca, né? Eu tenho uma amiga que fala, que graça tem você ganhar dinheiro e você não poder viajar com a sua amiga se sua amiga não estiver ganhando dinheiro, né? E é verdade. Que bom que quando você consegue integrar e todo mundo tá junto com você e vivenciar momentos juntos. Então eu sou muito isso, né? Quando dá para tá todo mundo junto, eu quero que esteja todo mundo junto, porque o sorriso ele tem que ser maior, permeando de uma forma geral. E eu acho que a diversidade ela traz isso, né? Sim. Você trazer essa visão de como é que você integra todo mundo num mesmo ambiente, numa mesma situação, com uma característica família. Então, independente da raça, cor, idioma, o que for, como é que tá todo mundo integrado, né? Então, acho que é muito nessa linha. Então, a Lilian tem essas características. Gosto muito de animais, adoro andar a cavalo, gosto de esportes, mas não aquela pessoa tipo, sou regradinha na academia. Não sou. Mas gosto de um esporte, de fazer uma aventura, de pular de paraquedas, de saltar de asa delta, de mergulhar. Meu Deus, essas Lilian, coisas você é uma pessoa diversa. Exato. Porque a diversidade é assim. Uma pessoa diversa. Permeia por várias áreas. Maravilhosa. É isso. E como que você foi empreender na área de mobilidade elétrica? O que te levou para este caminho? Exato. Quando a gente fala... Primeiro, acho que é como é que você foi ser um empreendedor empresarial, né? Acho que o primeiro passo é como é que você vai para isso. O Instituto Êxito foi um caminho. Quando eu entrei no Instituto, eu já tinha conhecido o sistema do Vale do Silício. Tá. Eu já mentorizava startups em alguns programas de aceleração, já tinha participado do programa da Fiesp, era também board de avaliação de um outro programa de empreendedorismo chamado Gênova Empreendedorismo. Participava de hackathons através da IBM, então eu levava muito esse conteúdo da visão business com tecnologia para as startups. Tá. Eu sempre olhei, sempre fui vendo os pitches, sempre fui gostando. Falei, um dia esse momento vai ser para mim. Sim. Porque eu acho que a nossa vida, ela tem os momentos, né? Os momentos onde a gente vai... As coisas vão se encaixando conforme você vai pensando. Eu sempre... na época que eu era líder, eu tinha uma equipe na própria IBM, eu sempre falava para eles, olha, tem um livrinho que chamava Quem Mexeu no Meu Queijo. Esse livro é ótimo. O ratinho ele não ficava cheirando o queijo, sem ele saber que o queijo existia, ele não saia correndo. Sim. Então, eu acho que é isso, é você sentir o queijo sem saber que ele existe, mas vai correndo, vai fazendo. Vai correndo que você vai encontrar. Então, eu acho que esse momento chegou na minha carreira depois de 16 anos. Eu já tive um assignment na Índia, tive experiência internacional, agendas de reuniões. Depois eu fui para o Vale. Depois do Vale, eu também fui para Israel, conheci o ecossistema de Israel, representando um programa que eu fui selecionada, que é o Innovation Experience, que inclusive eu sou embaixadora hoje do programa, para ir para Israel, conhecer esse ecossistema. Então eu fui criando histórias, né? As pessoas vão criando a sua bagagem, né? Sim. A sua história, a sua bagagem. Você foi enchendo o seu pacotinho. Exato. E eu fui enchendo meu pacotinho, eu tenho muito para encher, muito para empreender, principalmente quando a gente vê grandes líderes, como, por exemplo, o próprio Janguier Diniz, o Chaim, as pessoas que permeiam com a gente no Instituto Êxito. Cada vez mais você fala, nossa, eu preciso encher mais meu pacotinho. E eu acho que é isso, a gente está toda hora tentando encher o nosso pacotinho. E para encher o nosso pacotinho, as experiências são extremamente necessárias em todos os momentos da nossa vida, para o pacotinho cada vez ir crescendo, né? E você também ir abrindo o tamanho do saco, né? Você tem que ir esticando o tamanho do saco para permitir que você vá colocando mais coisa no pacotinho. Então, quando eu olho, vi toda essa transformação, né? Fui acompanhando tudo isso, entrei no Êxito, fui vendo cada vez mais o mindset empreendedor. Surgiu a oportunidade, um dos projetos que eu estava conversando com um dos meus sócios, a gente estava num momento de aterrissar essa ideia. E aí, realmente, a gente falou, não, vamos aterrissar essa ideia. E aí foi quando eu realmente fiz a mudança total. Aí falei, não, agora eu vou pro lado de empreendedor empresarial.
vou testar, vou me desafiar e tô aqui testando, desafiando. Tem dia que a gente não dorme direito, tem dia que a gente dorme direito, porque tem que ter o dia sim ou não, né? Sim, Tem que ser diverso também, né? Não, a gente tava... Tem um episódio que eu tava conversando com uma empreendedora, ela falou assim, menina, eu tive que fazer terapia. Porque eu achei que eu tava doida. Eu achei que eu tava passando por coisas que eu falei, meu Deus do céu, tô endoidando. Aí eu descobri que eu não tava. E que os empreendedores passam por isso mesmo. Então, o empreendedor é um pouco doido. Foi essa a conclusão que a gente tirou. Não, e sem dúvida, tem que ser um pouco doido. Tem que ter um pouco... Porque em muitos momentos, as loucuras saem... Os insights saem em alguns momentos de loucura, né? Sim. Onde você tira sua mente do mesmo e começa a olhar uma coisa diferente. E quando eu olhei um segmento como esse, um segmento no valor de 300 bilhões de dólares até 2030, conforme dados da McKinsey, agora já tem um dado lá de 500 bi. Meu Deus. É um segmento enorme a nível global, que funciona no mercado mundial e que tem desafios enormes aqui para serem discutidos no Brasil. Falei, poxa, se eu for um pedacinho desse número aí, eu já vou estar feliz. Só que para ser um pedacinho de um número grande, o desafio é muito grande. Porque a gente tem barreiras culturais que envolvem a diversidade para serem trabalhadas. Porque quando a gente pensa em mobilidade, a gente tem que pensar como mobilidade como cultura. O brasileiro tem que entender isso, seja nas culturas do setor público e setor privado, a sinergia entre os setores, entre as pessoas. É um baita desafio, hein, Lilian? Eu não sabia que era tão grande o desafio quando eu comecei. Aí eu fui descobrindo depois. Mas isso também é uma outra dica, empreendedor. Você vai descobrir cada desafio grande quando você estiver no negócio mesmo. E uma das coisas que eu fiz foi estudar também, para aprender um pouquinho mais, porque na hora que você estuda um conteúdo como esse, eu cheguei à conclusão que se eu soubesse 20% já estava bom do meu curso. Me formei em mobilidade elétrica pela Unicamp, fiz o curso. E aí eu descobri que eu não sei mais, eu precisava saber muito mais ainda, e é isso. O segmento é esse, é um segmento novo, onde muitas pessoas estão aprendendo, né? E a sustentabilidade, ela tem que caminhar junto com esse segmento. Mas é uma oportunidade. Quando você vê um segmento que ele ainda está sendo desenvolvido, que tem muito desafio para vir, também é uma oportunidade. Só que toda oportunidade, ela exige muito esforço. Então, e exige muita resiliência também. E existe a loucura, né? Existe a loucura, a gente tem que ser doido. E eu acho que você está num início, assim como eu me encontro com a diversidade. Porque a diversidade também, assim como a mobilidade elétrica, está começando agora a ser falada, a ser discutida, só que ainda enfrenta desafios justamente pela cultura que você trouxe. Exato. Né? Que existe toda uma discriminação que eu acho que você também tem aí pela sustentabilidade, pela mobilidade elétrica, tem de repente um preconceito, e aí você fica, como é que lida com isso? Né? E é uma questão de experienciar e aceitar. Um exemplo. Imagina um condomínio onde você tem que se locomover de carro todo dia. Todo dia você vai de carro lá no mercadinho, na ponta do condomínio. Você usa combustível. Você polui o meio ambiente. Você não podia estar usando um patinete, indo lá retirar o pacotinho, ou o pão, ou o que fosse. Ou usando uma bicicleta. Pode ser uma bicicleta comum. Uma cestinha. Exato, com uma cestinha, uma bicicleta comum. E num modelo que essa bicicleta pode ser do seu condomínio. Um modelo de share. Então, aí você se depara com algumas situações de onde o condomínio às vezes não quer assumir o risco do usuário, não pegar o ativo, ou se ele cair, a culpa é de quem, sabe? Umas coisas que você fala, poxa vida, eu ensino uma criança, através de educação vial, sobre como utilizar um ativo. Lembra quando você era criança na escola, ia lá o Detran te dar uma aulinha de como utilizar o monociclo, o triciclo, o biciclo? Mas eu lembro. Então, eu lembro. Isso foi importante. Esses dias eu achei uma carteirinha minha de habilitação de triciclos, monociclos, biciclos não motorizados. Falei, nossa, eu já estava aprendendo lá atrás sobre isso. E não necessariamente precisa ser elétrico, mas eu tenho que trazer a mobilidade de forma sustentável. Ou seja, como é que eu penso que eu não estou poluindo o meio ambiente? Não importa quanto é a minha emissão de CO2, é a não emissão. É eu tentar tirar da frente com cada ação. Tem aquela história que fala, o passarinho ele vai lá jogar água quando está pegando fogo. Aí passa o elefante, não adianta nada que você está fazendo porque você não vai conseguir apagar o fogo. Mas ele fala para ele, eu estou fazendo a minha parte. Se você fizesse a sua, ia fazer grande diferença. Então, na hora que a gente muda o mindset, trabalha essa mentalidade, traz esse aspecto cultural, se todo passarinho for fazer seu pedacinho, pelo menos metade do problema a gente vai resolver. O problema é que a gente não fazendo agora, o problema depois vai ser muito maior. Exato. E tem uma frase que eu uso para diversidade, mas cabe muito para o teu segmento, que é assim, você como gestor,
você como dono de condomínio, você como líder, o que você está fazendo para impactar o ambiente em que você está? Não precisa nem ser o mundo, Exato. mas ali o ambiente em que você está, para organizar aquilo para que as coisas se tornem mais sustentáveis, para que todo mundo caiba nelas, para que exista um ambiente ali sustentável mesmo, né? Exato. E é justamente começar pequeno. Às vezes o condomínio começa com 10, 20, 30 patinetes. Ah, não tem uma locomoção aqui entre a cidade. Não tem por enquanto. Vamos começar nos espaços menores, vamos começar nas empresas. Por exemplo, a gente tem alguns clientes que eles utilizam dentro do escritório. Onde dentro do escritório a equipe pode usar para sair para almoçar, depois volta. E está lá o ativo de forma segura, sendo utilizada também com todo cuidado. E quando a gente trabalha a cultura, a gente trabalha esse cuidado, é igual você pegar um carro de locação. Tem gente que fala, não vou nem ligar, não vou nem cuidar, porque é um carro alugado. Sim. Poxa, gente, isso aí é mindset. Por que você não vai cuidar? Porque se você não cuida, depois você destrói aquele item, você está prejudicando o meio ambiente, prejudicando você mesmo. Cuida, aprende a cuidar, né, de uma forma geral, do que é do outro. Porque você pegou emprestado, você alugou, você usou, mas é do outro. Então, respeita o próximo, né, que eu acho que é muito isso. E a educação, eu acho que trabalhar muito o pilar da educação, eles faz necessário. Que uma das coisas que a gente faz também é trazer esse conceito, né, de educação vial. Utilize um EPI, que é o capacete, para usar o seu ativo, seja uma bicicleta, seja um patinete, que são itens de segurança. Assim, ao usar um carro, utilize o cinto de segurança, assim. Use setas a se locomover de um lado para o outro. Não esteja, por exemplo, utilizando fone de ouvido para estar utilizando, porque é perigoso, você não está utilizando, não está ouvindo a buzina de um carro. Uma série de coisas que são necessárias, não pilote, por exemplo, um carro, ou uma bicicleta, ou um patinete, se você tiver bebido. Isso é educação vial, é você ir trabalhando tudo isso e trabalhando essa cultura, né, através de insights da população, e aí você vai vendo um, que vai vendo o outro, que vai vendo o outro, que vai vendo o outro, e vai dando tudo certo. Uma vez eu vi um comentário, acho que não sei se foi na internet, de uma moça, que ela viu um monte de gente vindo correndo, é até engraçado. Todo mundo correndo. Aí ela começou a correr também, e ela começou a correr e o pessoal parou dentro de uma academia de crossfit. Ela falou, pessoal, por que você tá correndo? Achei que era assalto. Ela viu todo mundo correndo, saiu correndo, né? Um arrastão. Enfim. E é isso, acho que a gente tem que trabalhar o exemplo, ou seja, vamos ir para essa trend, né? Vamos todo mundo, começa um, começa o outro, começa o outro. E que daí, às vezes, cai também nessa questão do greenwashing, né? Assim, algumas empresas que falam, não, a gente zela pela sustentabilidade, pelas práticas ESG, a gente está aqui fazendo a nossa parte, mas de repente não estimula os seus colaboradores a terem essa mentalidade mais sustentável. Exato. A gente tem, por exemplo, um cliente que ele usa o patinete para lavar carro. Antes ele ia de carro, lavar o carro, aquela lavagem sustentável, vai com a mochila, com o galão e faz a lavagem sustentável. Ele vai de patinete agora, põe nas costas e não está emitindo CO2 na região. Virou a chavinha, né? Exato. E por que eu morei durante 8 anos em Santos, né? E lá é uma cidade maravilhosa, uma delícia para andar de patinete. Só que por algum motivo, acabou. Eu não vi mais. O que explica isso? Uma coisa tão bacana que facilita muito a sua vida, que nem você disse, para sair de carro. É gasto com gasolina, é tempo, é estacionamento, é o trânsito. O patinete é muito mais simples, mas o que tá rolando assim? Então, depende da cidade que você tá, várias coisas estão rolando. Então, a gente precisa de apoio do setor público. Entendi. As coisas têm que estar muito alinhadas. Desde um processo de licitação para você entrar dentro de um parque e oferecer isso como um item de mobilidade, até você ter um credenciamento específico para estar nas ruas, até o projeto de lei entender que lá uma bicicleta motorizada é diferente de um patinete com acelerador. Várias coisas precisam ser estruturadas. A gente precisa que isso seja visto, seja olhado e que a gente tenha uma malha viária que permita tudo isso. Que eu tenha ciclovias para ter o acesso, que eu tenha anunciantes que nos ajudem a fazer esse modelo de negócio funcional, seja pessoas que vão ativar a sua marca através de um patinete, porque isso é uma mídia offline. Então, a Mobile, por exemplo, a gente faz esse trabalho, eu brinco que esse aqui é o patinete da Lilia, porque tá com a minha marca. Sim. É a Lilia que veio aqui hoje. Sua marca pessoal. Minha marca pessoal tá aqui. Então, as pessoas podem ativar o seu branding, né, através de um ativo sustentável, que traz uma visão sustentável, né, que não está emitindo o CO2.
no meio ambiente na hora que ele está em movimento, né? Então, eu acho que faltam várias coisas para serem definidas. Tá. Então, mas falta muita junção do setor público e privado em conjunto. Só que, de novo, os modelos de benchmark que a gente tem estão lá fora. A gente praticamente não tem tantos modelos aqui no Brasil ainda. Então, está todo mundo desbravando esse momento de mobilidade. Por exemplo, postos de abastecimento até mesmo do carro elétrico. Agora que está começando a aparecer mais postos e as pessoas estão começando a mudar a sua mentalidade com relação ao carro. A autonomia dos carros está aumentando. Antes era 100 km, agora é 300, 400, já está aumentando. Você acha que a pandemia ajudou? Ajudou e também não. Porque na hora que eu fui, por exemplo, para a Parque, eu tive um desafio com a própria pandemia para eu conseguir entrar. Esse foi um desafio. Mas também tem o setor público para avaliar o que vai e o que não vai. Mas, ao mesmo tempo, é um benefício, porque é um ativo individual. Sim. Eu que estou usando, não são várias pessoas. Então, por um outro lado, também ajuda. Tá. Acho que esse momento que a gente está agora é um momento que a gente está revendo muitas coisas, né? As pessoas estão revendo, inclusive, como elas usam 2 carros na garagem. Preciso de 2, preciso de 3, preciso de 4. Gasolina subindo, avaliar o item elétrico também tem sido interessante, porém, a gente tem alguns desafios, porque muita coisa é importada, né? Precisamos de uma produção local, os desafios com as próprias baterias, ainda o relevo de algumas ruas e locais para uso da mobilidade, da micromobilidade, né? Que envolve o patinete, a bicicleta. Sim. Então, tem uma série de desafios para serem feitos. Mas, assim, orla, eu acho que super faz sentido ter um ativo em orla, e com uma gestão, com uma organização, com um branding ativado. Eu acho que faz super, super sentido. É uma coisa gostosa, você pegar um patinete e vai embora. E o vento batendo na tua cara, entendeu? Não sei se você já foi em Santos, ou quem está nos ouvindo já foi em Santos, que tem o canal 1 ao canal 7, né? E agora o canal 7 está todo reformado, então é uma delícia realmente. Não é, assim, simplesmente andar de patinete. É um momento de lazer. De descompressão. Descompressão? É isso? Descompressão. Descomprimir. Relaxar. Relaxar, né? Deixar o estresse, olhar a praia, né? Se conectar com amigos também, né? Então, eu vejo que vai muito além dessa questão de andar de patinete. Sim, é uma entrega que você tem, né? Porque na hora que você está ali, você visualiza, você experiencia, você trabalha um momento seu, né? Eu, por exemplo, fui para Barcelona, na praia, olhando aquela vista maravilhosa, estava frio, mas aquele sol lindo e aquele frio gelado, eu estava de bicicleta, fiz todo o percurso da orla ali, na ciclovia, numa boa, fui, voltei, olhei, apreciei tranquilamente, de forma organizada, e foi super bom. Sim. Aí você fala, nossa, você foi andar de bicicleta? Foi maravilhoso fazer uma experiência como essa, porque funciona, a gestão funciona. Depois eu parei num ponto, deixei, estacionei ela bonitinha, destravei da aplicação e fui. Você acha que o Brasil está muito atrasado nesse quesito? Eu acho que a gente está no caminho, só que a gente precisa de muita ajuda ainda, precisa de muito foco nessa visão, que os outros países já estão mais avançados, né? Acho que falta a gente olhar essa não emissão e pôr na frente pauta, mesmo, né? E na pauta do governo, na pauta de tudo, e olhar a mobilidade, trabalhar a cultura, colocar os players de mercado para realmente estarem recebendo incentivos, porque, por exemplo, isso podia ser um item, uma PPP pública, onde eu podia estar simplesmente utilizando meu cartão de ônibus, paro e pego um patinete. Sim. Funciona isso na Europa, sabe? Eu posso ir de um lugar para o outro de forma organizada. Tem ativo quebrado na rua? Tem em todo lugar, porque infelizmente tem pontos que pode acontecer um ou outro. Mas o volume que eu vi, nossa, não fui. Se eu vi 1 ou 2 foi muito durante todo o meu percurso de viagem e em dias. Então eu acho que falta a gente trabalhando cada vez mais a cultura, e eu acho que isso está muito relacionado com a educação. Tá? A educação, ela é fundamental, e a educação é desde dentro de casa. Não é só eu vou explicar para você como você usa o ativo e tá ok. Não. Como é que você interage com uma coisa que não é sua? Não é sua de patrimônio, mas ela é sua porque você está alocando, está usando, você é responsável por aquilo, e é responsável pelo seu entorno, né? Pelas pessoas que estão em volta. Como é que eu faço essa coisa ser transparente e culturalmente bem trabalhada, né? Sim. Então, eu acho que a educação precisa ser muito... A gente precisa ser foco, gente. Educação, a gente está num momento agora que eu acho que
É educação de tudo. A gente destampou muitas coisas, né? Então a gente tá vendo coisas horríveis por aí, mas ao mesmo tempo tem coisas que você fala, nossa, a gente acredita que o mundo tá caminhando para um lugar melhor, mas a educação realmente é a base de tudo, né? E valorizar o país que a gente tem, porque eu acho que isso falta. Isso também é diverso. As pessoas às vezes falam, eu vou para fora. Eu tenho pessoas que vão para fora e que entendem, é o seu momento, é o seu sonho. Eu vou para fora porque aqui não tá dando certo. Olha o tanto de espaço que a gente tem nesse país para explorar e ver o que daqui a gente consegue fazer dar certo. Eu mesma me desafio, porque, poxa, lá fora talvez eu conseguisse rodar mais fácil. Mas olha o espaço que eu tenho aqui. A briga é maior aqui, é fato. Não é tão fácil. Em diversos segmentos. Mas a gente tem um país gigantesco. Na hora que você tem um monte de problemas, você também pode ter várias oportunidades. Então, eu acho que falta a gente também cada vez mais valorizar isso, valorizar o que a gente tem aqui. E o setor hoteleiro é um que pode ser muito bem trabalhado, o turismo muito bem trabalhado. A gente tem, você falou de praia, olha o Nordeste que a gente tem, é fantástico. Exato, Por que a gente não aproveita tudo isso? Envolve a mobilidade, envolve a hotelaria, envolve toda essa parte cultural, traz gente de fora, movimenta o país, faz isso realmente acontecer e ficar um lugar legal, um lugar cool, né? Que eu traz acho uma nova experiência, né? Exato. Não simplesmente ir à praia, ficar ali tomando um sol, tomando uma água de coco, mas traz uma experiência, que nem você falou, de passear pela orla de bicicleta, de patinete, de você sentir aquilo de, poxa, estou realmente vivendo essa experiência e aproveitando o espaço que eu estou. Né? E eu acho que numa visão geral, a gente tem Caribe brasileiro, que pode ser muito bem trabalhado. Eu acho que falta a gente aproveitar mais o país que a gente tem, e aí envolvendo público-privado o tempo todo, e colocando dinheiro aqui, investindo nesse país, fazendo as coisas acontecerem. Gente, investe no Brasil. Tem aquela música, investe em mim, investe no Brasil. É isso mesmo. E olhando para a gente falou sobre as práticas ESG e tudo mais. Lilian, o que você acha que essas práticas são... Então, as empresas estão adotando mesmo? Olha, dizer como as empresas estão adotando, eu não sei, mas que é extremamente necessário que elas adotem, sim. É extremamente necessário. Essa pauta tem sido muito discutida, inclusive até conselhos. Sim. Que assim, já está na meta lá, visão ESG, virou uma coisa tipo, eu tenho que ter isso na minha empresa, como é que eu encaixo? Até o mercado financeiro está falando, se você não tem, então a gente nem vai te dar moral, né? E é importante. E infelizmente o nosso país, não sei se o nosso, ou talvez o mundo, quando você não determina alguma coisa, às vezes as coisas não acontecem. Então, se é assim, que seja determinado, que tem que ter ESG, que tem que ter a LGPD também, que a gente tem que tomar cuidado com os dados, que ainda bem que veio a LGPD para cuidar de tudo isso, porque eu não aguento mais meu telefone tocando toda hora. Ou recebendo um torpedo. Então, que aí você não sabe o que é verdade e o que não é, porque e tem, né? Envolve a nossa segurança. Então, além de envolver a nossa segurança de dados, ela tem que trabalhar também a nossa segurança como um todo, seja no nosso ambiente, que é o environment do ESG, seja no nosso ambiente social também, no social, e no governance, né? Na governança de tudo que a gente está trabalhando dentro do nosso ambiente corporativo. Então é fundamental, eu acho que como conselho são pautas que têm que ser muito bem discutidas, como é que isso tudo pode ser feito, como é que isso tudo pode ser trabalhado e em todos os ambientes. Eu acho que não tem nem segmento para falar, mas qual que é o segmento? Não tem segmento, gente, eu tenho que trabalhar isso em tudo, em todas as empresas. Esferas, né? Exato. E aí às vezes você não consegue trabalhar os 3 de uma vez, mas às vezes você consegue trabalhar uma das 3 letrinhas de uma forma melhor, e eu acho que é começar. Falta do brasileiro sempre começar. E um dos motivos para você começar também envolvendo sustentabilidade pode estar colocando a própria mobilidade. Exatamente, por que não? Exato. Né? E qual é a sua perspectiva de futuro? Assim? Para o país, para o quê? Para o país. E para a Lilian também? Eita. A Lilian, eu falo que ela vai indo, né? Ela não para. Vai indo, sempre em movimento. Eu acho que é o movimento. Eu falo que a Lilian, para onde ela vai... tem que ser móvel. Mobilidade. Eu falo que dizer exatamente onde eu vou chegar, eu não sei. Mas eu quero estar caminhando sempre, porque em cada caminho eu vou encontrando coisas muito legais. Coisas, pessoas, experiências. Eu acho que isso é legal, né? Da jornada. A gente está aqui conversando, a gente está aqui trocando ideias, você está colocando seu ponto de vista, eu estou colocando o meu. Eu acho que isso é muito importante. Aonde eu vou chegar, eu não sei. Aonde eu quero chegar,
talvez eu tenha aquela visão, eu quero chegar em tal ponto. Mas assim, eu acho que o mais importante de tudo isso é a minha jornada de sempre estar melhorando, construindo, fazendo, aprendendo, saber um pouco mais do que ontem. Eu brinco que em tecnologia eu acordo e não sei nada, porque mudou tudo, né? Sim, é muito rápido. Muito rápido, mas ao mesmo tempo você vai aprendendo como ser humano, com as experiências, com as coisas que vão surgindo e vai vendo muitas oportunidades. E como futuro do nosso país, isso é uma coisa assim, é uma resposta muito difícil, nebulosa, né? né? É nebulosa, mas eu acredito que a gente tem muito potencial para fazer. Acho que a gente está num momento importante agora de refletir muito sobre as decisões que a gente vai tomar nos próximos meses, de quem vai estar realmente na nossa liderança. Acho que é importante uma liderança com uma visão administrativa, de gestão, de fazer o negócio acontecer, de olhar os dados. Fazer a máquina pública trabalhar para o brasileiro. Exato. Né? De olhar os dados, entender como é que a gente consegue fazer modelos de benchmark, entender como é que coisas que funcionam fora podem estar funcionando aqui. Eu acho que uma visão de gestão ela é importante. Eu acredito muito nisso. E porque precisa, né? Precisa ter gestão. Sim. E assim como a gente tem gestão da nossa vida, né? Por mais que eu faça várias coisas, eu vou encaixando que pratos eu vou tocar naqueles dias e o que é importante em cada momento para as coisas acontecerem. E tem momentos que eu vou virar e falar, parei aqui, vou parar um tempinho, o foco não é esse, e aí ir seguindo. E também o empreendedor, ele precisa muito disso, ele precisa de um país com uma gestão que venha dinheiro, que tenha investimento, para fazer as coisas acontecerem aqui, para cada vez mais a gente conseguir ter dinheiro chegando e poder estar injetando nos negócios e fazendo as coisas serem transformadas. E melhorando o país, né? Cada Exatamente. vez mais. A diversidade, né? Assim, os grupos de minorias, a gente tem assim, muitas pessoas que voltaram para a linha da pobreza, que passou uma situação muito difícil mesmo. E com a pandemia isso se agravou ainda mais, né? Então, a gente tem uma desigualdade social muito forte aqui no Brasil, que só está aumentando cada vez mais. A gente tem o racismo, a gente tem o preconceito. Então, a gente meio que vê como criar oportunidades para essas minorias, para que elas tenham essa oportunidade de se desenvolver em um ambiente seguro e que seja praticado a inclusão ali dentro. E aí, uma vez você me contou no backstage que você fez um trabalho bem legal em Paraisópolis, né? E Paraisópolis, eu andei, né, na época da pandemia, eu estive presente lá e foi uma área que sofreu com a pandemia, né? Eu acho que a grande maioria da periferia do Brasil sofreu. A minha funcionária, ela é de lá. Ela trabalha em casa. E ela ficou meses sem ir lá para casa. Só que a gente conseguiu manter o salário dela. Mas muitas mulheres não conseguiram manter. Porque não dava. Sim. Graças a Deus a gente conseguiu. E a gente não via a hora dela voltar. Porque, nossa, gente, faz uma falta ter uma pessoa com você que te ajuda a orquestrar tudo. É fundamental, né? E sim, esse segmento sofreu bastante. Com o Mobile, a gente fez uma ação, sim. A gente colocou bicicletas. Isso é uma coisa legal, que eles têm um ponto lá. Porque na própria pandemia, eles identificaram esse issue. Porque a maioria das pessoas faziam todas as compras pela internet e as coisas tinham que chegar nas casas. Só que lá, o correio não consegue entrar em todos os pontos da comunidade. Então, ele vai num ponto único, entrega nesse ponto, porque não tem os endereços X, Y, Z. Só que as pessoas tinham que ir para aquele ponto retirar os seus pacotes. Então, eles criaram uma startup lá também, chamada Favela Express, dentro do G10, que é um grupo lá que envolve todo o desenvolvimento, né, de Paraisópolis. E o Favela Express faz o delivery. Então, as pessoas vão lá retirar. Então, a gente colocou bicicletas e agora a gente gerou o primeiro emprego para as pessoas da comunidade, porque com uma bicicleta, a pessoa não precisa ter CNH. Sim. E ela pode começar a trabalhar. Então, imagina, sei lá, com 16 anos, 17 anos, o rapaz vai lá, ou a moça, eu quero fazer entrega, eu quero fazer delivery. Ele consegue, pelo Favela Express, ter a sua vaga e fazer o delivery durante o período de horas lá que ele se organiza com eles. Ou até mesmo sair e ir para a empresa que ele está trabalhando também, né? Nesse caso, ele utiliza para atender o delivery, porque elas são destinadas para esse modelo. Mas sim, se eu tiver um modelo de locação, ele pode estar utilizando e utilizar para a empresa, por exemplo. Então, empresas, fala com a Lilian, coloque a Mobile para que a gente crie oportunidades para que as pessoas cheguem no seu local de trabalho, parem de se estressar com o trânsito. É ou não é? É isso mesmo. Né? E respeitando todo o aspecto de educação vial, que é super importante, utilizando o EPI. Eu acho que a gente pode trabalhar muita coisa envolvendo a mobilidade.
E não importa também o tanto da distância, né? Óbvio que eu também não vou pegar distâncias enormes, mas às vezes a distância ela pode ser curta, mas ela faz diferença se eu tiver um item de mobilidade, até mesmo numa planta de uma empresa ou, sei lá, um setor automobilístico. Eu tenho funcionários que ele tem que pegar um carro para ir de um espaço para o outro, de um galpão para o outro. Ele não precisa de carro, ele pode simplesmente pegar um ativo de mobilidade e de uma forma sustentável. Então, acho que essas coisas a gente tem que começar a pensar de como é que pequenininho eu consigo ter uma escala e ir entregando a diferença em todos os momentos. E a experiência com o G10 Favelas Favela Express foi muito legal, a gente levar os ativos, a gente vê que eles estão operando lá, que as pessoas estão utilizando e que, sei lá, o filho da funcionária, da amiga X, ele vai lá fazer entrega, ele usa a bicicleta e ele vai entregar nas casas XYZ que tem dentro daquela comunidade, que tem mais de 100 mil pessoas, ou seja, é enorme. Que gera um valor de milhões por ano, não é isso? Sem dúvida. Lá tem diversas empresas, diversos segmentos, tem desde o setor bancário até a área de beleza, tem de tudo, é enorme. Uhum. É muito... É uma cidade. É uma cidade, né? E é muito legal, assim, não é que é muito legal, eu acho que a gente está aqui para isso, né? Se a gente tem a oportunidade e o privilégio de poder contribuir para criar novos espaços, para que essas pessoas também tenham a oportunidade de se desenvolver, eu acho que isso que é diversidade, né? Exato. Isso que é inclusão. E acho que pensar muito nesse modelo de parceria. Por exemplo, tem outras comunidades que eu gostaria de estar levando as bicicletas. Se tiver um parceiro para ir comigo, nós vamos juntos colocar isso em outras quem está nos ouvindo? Então, prestem atenção. É isso. E aí é um ganha-ganha dos dois lados, porque a comunidade ganhando, a ativação de brand dessa empresa... É um contexto de uma forma geral que todo mundo acaba ganhando. Sim, sem dúvida, né? E a gente vai criando espaços e gerando cada vez mais dinheiro ali naquele local também. Exato, né? Movimentando o mercado, sim. Movimentando mobilidade. É tudo movimento, né, Lili? É isso, é movimento. É tudo movimento. Bom, estamos chegando ao final do nosso episódio. E assim, é um ritual aqui a gente fazer 3 perguntas para o convidado. São perguntas reflexivas, mas fique tranquila que eu acho que você vai tirar de letra. Tá bom. Tá? A primeira delas é o seguinte: se você morresse amanhã, tá? Se você morresse amanhã, qual impacto social você deixaria para o mundo? Bom, pensando no aspecto de mobilidade, eu acho que eu estou deixando uma semente de algo que é para o futuro, para acontecer, para transformar, para ajudar a sociedade, para poluir menos o meio ambiente, para transformar a cultura, para trazer realmente a sustentabilidade. Acho que isso é uma coisa importante, seja eu, seja a pessoa que estiver à frente, vai que se acontecesse isso, né? É uma suposição. Claro, que medo. Que ela bate na madeira, eu quero ficar viva. Tipo, eu acho que isso eu deixaria. E acho que também eu deixaria um pouco da Lilian, né? Dessa coisa da Lilian ser família, ser amiga. Adoradora dos bichos. Adoro os bichos, gente. Assim, é uma coisa... Eu converso com eles e eu acho que vale a pena. Se você nunca tentou conversar com algum bicho, tente, que dá certo. Gosto muito. E também das pessoas, acho que... Dessa coisa, né? De eu estar com você, a gente estar nessa energia. Acho que a energia boa é uma coisa que você tem que deixar como legado. Porque não dá para você ficar perto de alguém que não é legal, que não é gostoso de você conversar, que não te agrega em nada. Então, acho que legado não é, eu deixei um monte de dinheiro, eu deixei um monte de patrimônio. Não. Vários terrenos. Exato, é o que eu deixei para quem conviveu comigo. Porque eu acho que quem conviveu comigo, alguma coisa aprendeu, eu aprendi com aquela pessoa. Eu acho que o legado é muito isso. Em algum momento eu toquei seu coração, ele te fez alguma coisa que, fez eu refletir. Eu vou sempre lembrar daquilo com amor, com carinho. E sempre lembrar da pessoa, né? E lembrar da pessoa, é isso mesmo. Beleza. E a segunda pergunta é: qual mensagem as pessoas lembrariam de você? Não, isso mesmo. As pessoas lembrariam de você. Eita, mas como é que eu vou saber como elas lembrariam de mim? Boa pergunta. Não sei, de repente você tem uma frase específica ou até mesmo um mantra. Minhas amigas falam, como é que ela aguenta, né? Como é que ela não para? Como é que... Tipo, às vezes eu mando no grupo, oi gente, hoje tem coluna tal horário, o pessoal, aí eu mando à noite, 1h, mas Lilian, mas como assim? De manhã era tal horário e à noite não parei. Acho que deixar essa coisa de ter sempre energia para fazer as coisas, ter sempre querer fazer, acho que eu acho que essa mensagem de continuar e não parar
eu acho que eu deixaria isso para elas, né? Aquela coisa, tipo, não pare, keep going, né? Siga sempre em frente, que se movimente. Eu acho que é isso, eu acho que eu deixaria sempre a mensagem de se movimente, para não parar. Eu lembro de você com a mensagem de se movimente. Muito bem. Aí, tá vendo? Ela lembrou. Tá vendo? Então, aí a última, mas não menos importante, como você gostaria de ser lembrada pelas pessoas? Eu gostaria de ser lembrada com amor, com carinho, com um sentimento gostoso. Sempre de, com a Lilian eu fiz aquela experiência legal. Com a Lilian eu fui em tal lugar que foi gostoso. Eu acho que eu quero isso. Eu não quero, sabe? Ou com a Lilian eu experimentei alguma coisa, um doce, um vinho, uma coisa diferente que eu nunca tinha provado. Com a Lilian eu realizei algum sonho. Com a Lilian eu concretizei alguma ideia. Com a Lilian eu realizei um projeto. Eu queria que fosse assim. Que com a Lilian eu consegui fazer alguma coisa. Construir algo, né? Muito bem, dona Lilian, primo Albuquerque. A gente está finalizando, mas para quem está nos ouvindo ou assistindo pelo YouTube e quer saber mais sobre mobilidade, quer saber mais sobre você, quer falar com você, onde essas pessoas podem te encontrar? Vamos lá. A Lilian tem um canal, né? Eu tenho um canal no YouTube, que é Lilian Primo Albuquerque. Também estou no Instagram, que é Lilian_Primo Albuquerque. Estou no LinkedIn, Lilian Primo Albuquerque. Então, vocês conseguem me achar. A Mobai tem o site www.mobai.com.br. Também tem o Instagram, @MobaiBrasil. E tem o Facebook, também está no LinkedIn. Então, vocês conseguem achar a gente em todas as redes sociais. E lá tem os nossos contatos. Muito bem. Então, se você ficou interessado em saber mais sobre mobilidade elétrica, ou quiser conhecer mais com a Lilian, né? Ou quiser se conectar com ela, já sabem o caminho a percorrer. Inclusive, né, ela falou de início que ela está dentro do Instituto Êxito, então no site você também tem ali a mini bio dela, tem curso seu na plataforma? Tem cursos que eu trouxe de tecnologia, mas eu também tenho entrevistas que eu trouxe e que eu fiz também lá fora com a Singularity, trazendo esse cenário de empreendedorismo. E eu sou palestrante também, então eu faço palestra desde tecnologia, mulher do empreendedorismo, painel de mobilidade. A gente fala de tudo o que tiver ali no hype, para a gente poder se comunicar, aprender e agregar. É isso, uma mulher maravilhosa, senhoras e senhores. Muito obrigada pela companhia, muito obrigada por estar nos ouvindo aqui. Esse foi mais um episódio do quadro Quem Está Faltando, do Êxito Cash. E eu te vejo no próximo episódio com muito amor e carinho. Um beijo. E até mais. Obrigada, Nayara. Obrigada, Lilian. Foi ótimo. Foi ótimo.